Olá pessoal do nono ano, estamos aqui mais uma vez, para fazer os comentários da semana 3 do PET 3 de língua portuguesa. Começamos essa semana com um anúncio, um anúncio publicitário, uma propaganda. E a propaganda ela é sobre um remédio, um comprimido bastante conhecido e usado pelas pessoas, que é o Doril. Então eu tenho aqui na imagem uma pessoa, um repórter, ele está segurando um microfone e tem o seguinte texto: dor de cabeça? Tomou Doril, aí tem uma fumacinha, sumiu. E aí tem uma pessoa, que parece estar entrevistando alguém e do lado desses dizeres. Primeira pergunta, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Qual a ideia que está sendo divulgada? Percebam que eu disse que é um comprimido, um remédio bastante utilizado e esse remédio é utilizado para quê? Em que situações normalmente as pessoas se medicam com esse comprimido? Então, qual a ideia, o que está sendo divulgado nesse anúncio? Questão de número 2, qual é o provável público-alvo a ser atingido e quais elementos ajudam a identificá-lo? O que é público-alvo? Quem é que vai receber, quem é que vai ler, quem é que vai se interessar em ler ou até mesmo comprar esse remédio? Então, para que essa propaganda foi feita? Para que esse anúncio foi feito? E o que me faz ter certeza de que esse anúncio foi feito para essas pessoas? Qual seria o público-alvo e como é que eu sei disso, como é que eu identifiquei isso aqui dentro desse texto. Próxima questão, nós temos o seguinte, outra pergunta sobre a propaganda. Você sabe o slogan completo dessa marca? O que é slogan, pessoal? Slogan são aquelas pequenas frases, que normalmente aparecem muito em propagandas. Então, a gente ouve, a gente vê o anúncio, sempre tem uma propaganda, sempre tem uma frase, que identifica aquele produto ali que está sendo anunciado. Então, aqui, voltando na imagem, qual seria a frase, que seria o slogan desse produto? Seria dor de cabeça ou tomou Doril, a dor sumiu? Então, pensem aí, reflitam sobre o que é o slogan. É uma frase normalmente curta, de fácil memorização, que os anunciantes criam para poder impactar, para poder fazer com que as pessoas gravem aquilo na cabeça e acabem consumindo o que está sendo anunciado. Próxima pergunta, você tem: quais as possíveis intenções do produtor do anúncio ao escolher um slogan que rima nesta propaganda? Então, nós vamos ter o slogan lá em cima e ele rima. Por que será que foi feito um slogan com rima? Pensem aí bastante e respondam para mim. Próxima questão, pediu, número 5, qual a função da fumaça na expressão tomou Doril, aí no lugar das reticências a gente vai ter lá no anúncio, o desenho de uma fumacinha. Então, o que essa fumacinha significa? Por que eles usaram aí essa ideia da fumaça? Será que é porque a fumaça se evapora? Será porque a fumaça ela é volátil, ela some, ela desaparece rápido? Texto de número 2. Tem aqui uma propaganda também, uma campanha publicitária. Eu tenho um menino, chorando. A gente percebe que está tudo boiando aqui dentro, bastante lágrimas, ele já chorou bastante. E tem a seguinte frase: violência psicológica, não dá para engolir esse choro. Em que contexto circulam textos como esse? O que é contexto? Em que locais eu encontro esse tipo de texto? Será que eu encontro esse tipo de texto em revistas, em jornais, na televisão? Eu encontro em ambientes onde passam bastante pessoas, Eu encontro pregado em algum muro, em alguma parede, em algum lugar público. Então, em que contexto eu encontro esse tipo de publicidade?
Questão de número 2. Qual é a finalidade desse tipo de campanha publicitária? Para que esse texto foi construído? Qual a intenção, né, de quem construiu esse texto? Ele queria o quê? Que as pessoas fizessem o quê? Questão de número 3. Qual termo presente no título tem uma força persuasiva maior? Então vamos entender. O que é força persuasiva? É aquela palavra, né, aquela força maior que impacta, que você lê, né, e fica tipo que chocado, né, que te comove mais. Então, nesse texto aqui, qual seria esse termo que tem uma força maior, que tem um impacto maior? Qual a palavra ou as palavras que impactam mais as pessoas quando a gente lê? Seria violência psicológica? Seria não dar? Seria engolir esse choro? Pensem aí que está tranquilo para responder. Explique a expressão não dá para engolir esse choro, utilizada na campanha. O que significa engolir esse choro? Normalmente criança sabe bem o que é isso, né? Que a mãe briga e às vezes fala, né? Engole esse choro. O que seria engolir o choro? Seria realmente engolir o choro ou seria parar de chorar? Seria cessar com o choro? Próxima questão, eu tenho aqui textos, né? São 2 textos e o primeiro texto é o seguinte. Outra campanha publicitária, né? Eu tenho aqui também bastante parecida com a anterior. Aqui eu tenho uma menina, né? Também tudo tá boiando aí, né? Ela tá chorando bastante. E tem um texto que diz: negligência, negligência, não dá para engolir esse choro. Denuncia violência contra crianças e adolescentes, ligue 181. Esse tipo de campanha mobiliza o público através da razão ou da emoção? Pense, o que é razão, né? Através da lógica, né? Do debate, né? Do raciocínio lógico. Ou será que esse tipo de campanha cala mais, né, nas pessoas por ser uma campanha voltada para o emocional, né? Choro tem a ver aí com emoção. Então pensem e respondam. Esse texto conduz à aceitação de ideia ou à adesão de uma causa? Será que esse texto foi feito porque ele quer passar, né, fazer com que as pessoas se convençam de uma determinada ideia, ou ele quer que as pessoas se mobilizem, né, para aderir à causa da violência contra a criança e o adolescente? Então pense aí, esse texto conduz à aceitação de ideia ou à adesão? Aderir é você aceitar, né, fazer parte de uma causa. Quais os verbos foram utilizados nessa campanha? Lembrando que verbos, né, são aquelas palavras que denotam aí, né, ação ou um fenômeno da natureza ou estados. Então lá no anúncio nós vamos encontrar alguns verbos. Que verbos são esses? Então você vai ler, né, e vai escrever, transcrever esses verbos aí para a questão. Qual a relação entre esses verbos e a argumentação para o convencimento do público? Percebam aí que os verbos utilizados em propagandas, normalmente eles estão no imperativo, eles dão ordem, né, para convencer, né, a pessoa a aderir ou aceitar aquela ideia. Então, qual a relação que nós vamos ter entre os verbos, a relação entre os verbos e a argumentação para o convencimento do público? Eu já encontrei os verbos da campanha. Eu quero saber agora o seguinte: esses verbos foram usados de que forma? Né? Eu já disse que eles foram usados no imperativo, eles estão dando uma ordem, né? Eles estão dando um comando. E o que esse comando tem, né, a ver com a argumentação para o convencimento do público? Como que uma ordem vai influenciar uma propaganda a convencer o público a aceitar ou não aquela ideia? Ou, né, aderir ou não àquela ideia. Então é isso, pessoal, muito bem, nós vamos fazer as atividades da semana 3, tá acabando, né, já o PET 3, façam as atividades com atenção, estudem, né, reescrevam, escrevam e enviem para a gente as respostas. Qualquer dúvida, estamos à disposição
e até o próximo PET na semana que vem. Fiquem todos com Deus.